Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E nós já estamos na lição de número 12, que traz o assunto Criando Filhos Saudáveis. E o texto áureo diz assim: crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 22. E a nossa verdade prática diz assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Então, já deu para perceber que nesta lição nós vamos estar estudando a criação dos filhos saudáveis, mas com base na vida, na história, no testemunho da família de Jesus. Ou seja, de que maneira Jesus cresceu junto de sua família, de que maneira a sua família criou e educou Jesus. E então é uma lição maravilhosa, porque nós vamos ter o exemplo de Jesus enquanto filho de Maria e filho de José. Então, por certo, muito apropriado usar a vida e a história de Jesus para esse tema, criando filhos saudáveis. Então, o exemplo de Jesus pode ser adotado por todas as famílias. Por quê? Porque Jesus foi uma criança, foi um adolescente, foi um jovem e realmente deu orgulho para a sua família e por conta ainda da sua missão especial, que era de salvar toda a humanidade, e ainda tornou ainda mais especial a sua participação aqui no mundo. Então, muito bem, meus irmãos, a nossa lição traz 3 objetivos. O primeiro é revelar a normalidade da família de Jesus. Nós vamos ver, então, se Jesus tinha uma família normal ou não. Era uma família espetacular, uma família diferente? Não, nós vamos ver que a família de Jesus era normal. Segundo, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos nos apresentam. Todas as fases, a fase infantil, fase de criança, fase de adolescente, de jovem e também um pouco da sua fase já adulta. Terceiro, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus, com base exatamente no texto áureo da nossa lição, que diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Muito bem, então nós já sabemos que a nossa lição vai tratar do nascimento, vai tratar da vida de Jesus e a sua formação física, moral e espiritual. Então vai ser uma bela lição. Eu espero que vocês que estão do outro lado aproveitem o máximo possível, que a gente possa extrair lições importantes da história e dos exemplos de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, muito bem, meus irmãos, nós temos aqui na introdução já da nossa lição que o comentarista diz: o Senhor Jesus nasceu em uma família normal. E o primeiro tópico, ele já vai trazer para a gente o seguinte assunto: uma família normal. Então, ele quer dizer para a gente que Jesus, ele nasce numa família como as outras. É claro que o nascimento de Jesus, a aparição dele, o surgimento dele, ele é proveniente de uma ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo. Mas isso não tira a normalidade da família. José era uma pessoa que morava, ele era proveniente de Belém de Judá, pertencia à família real, era descendente da família real, da família de Davi, e era da raiz de Jessé, como diz a nossa lição. Lucas capítulo 2, versículos 4 e 5, fala que por ocasião do recenseamento proposto ou decretado por
César Augusto, ele determinou que todas as pessoas de Israel fossem contados. E pediu para que determinou que eles fossem recenseados, cada um na sua própria cidade. Então há citação nesse texto de que José, ele teve que ir para Belém, de onde ele era, juntamente com a sua família, para poder se cadastrar, se recensear lá naquela cidade. Então, ele era da família de Davi. E o que é que vai então? O pai, José, é um trabalhador, Maria também uma mulher de família, uma jovem de família. Então é nesse relacionamento que eles começam a se conhecer, estavam prometidos um para outro em casamento, e é nessa família que essa família acha graça diante de Deus, e Deus envia o seu anjo para trazer a promessa para eles. Primeiro a Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel, que lhe comunica que ela achou graça diante de Deus e ela vai conceber e vai dar à luz a um filho. E este filho terá a missão de salvar todo o seu povo. Então ela fica preocupada porque ela disse ao anjo: eu não conheço o varão, como pode ser isso? Ele diz: não, o que de ti vai ser gerado do Espírito Santo. Então, ele diz em Lucas, capítulo 1, versículo 35, o anjo diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí o anjo comunica também que Isabel, já em idade avançada, também já está grávida e vai ter um filho. E por fim Maria vai dizer: disse Maria então: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então vejam que eles eram uma família normal, mas uma família temente a Deus, uma família piedosa, que acreditava no Senhor, nas promessas de Deus. Então recebem a promessa e eles aceitam. E Mateus vai falar para a gente que José, ele quando descobre isso, que Maria está grávida, e pelo fato dele ainda não ter conhecido, não ter casado com ela, ele então coloca no seu coração o propósito de se afastar, de se ausentar. Só que aí o Senhor, que conhece todas as coisas, enviou novamente um anjo em revelação para ele de noite, em sonho, dizendo para ele que não temesse em receber Maria por sua mulher, porque o que nela estava gerado era gerado do Espírito Santo. E aí ele vai fazer, é Mateus que registra isso daí, então ele vai fazer segundo a vontade de Deus. Então, olha só, o anjo disse e projetando ele isso, versículo 20, capítulo 1, versículo 20, diz assim: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí, o que é que acontece? Versículo 24 diz: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E o versículo 25 diz assim: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então José, ao ser confrontado, ao ser revelado pelo anjo, tendo sido esclarecido e ele acreditava em Deus, como já falei, então ele recebe a palavra do Senhor, recebe a promessa, então ele recebe Maria, posteriormente por sua mulher. Mas o texto de Mateus, versículo 24, 25, diz que ele só vai se relacionar com ela, ter relações sexuais com ela, depois já que Jesus nasceu, porque ele respeitou
essa parte, digamos assim. Ela tinha concebido do Espírito Santo, então ele manteve distância, né, dessa relação para poder Jesus nascer, e depois disso, então, ele recebe ela, né, como esposa em casamento de fato. Então, essa era a família de Jesus, uma família abençoada por Deus, uma família agraciada pelo Senhor. Então, por isso, o comentarista diz que era uma família normal, né? Então, o que nós acabamos de falar foram o tópico primeiro, subtópico primeiro, dados gerais da família de José e de Maria. Muito bem. No subtópico segundo, nós temos os filhos de José e Maria depois que Jesus nasceu. Ou seja, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Então, o que é que tem aqui nesse nosso comentário? Diz assim: Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. Nós já acabamos de ver aqui que nasceu Jesus, o primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Então nós vamos ver esse texto em Marcos. Eu quero ler com vocês esse texto, capítulo 6 e versículo 3. Marcos capítulo 6 e o versículo 3. Vejam só, eu vou ler a partir do 2, porque diz assim, olha, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, esse texto ele revela os nomes dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão, como está na nossa lição, e também diz para ele, não estão aqui entre nós as suas irmãs? Então, provavelmente, claro, o texto diz de irmãs, então era mais de uma. Pode ser 2, 3, 4, não sabemos. O texto não revela a quantidade, mas ele tinha pelo menos 4 irmãos e tinha algumas irmãs. Então, essa era a família de Jesus, mas Jesus foi o primogênito. Então vejam só também que a lição informa que os seus irmãos, a princípio, eles não acreditavam muito em Jesus como o Messias. João capítulo 7, versículos 1 a 5, tem essas informações para a gente. João capítulo 7, versículo 1 a 5. O versículo 5, principalmente, diz assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja, eles de início não botavam fé, não acreditavam que Jesus realmente era o Messias, apesar de saberem, verem que ele operava sinais e maravilhas. Mas, no final, após Jesus ser crucificado, ressuscitado entre os mortos, todos eles vão crer em Jesus. Inclusive vão ser discípulos de Jesus, vão servir a Jesus, vão fazer a obra da pregação do Evangelho, principalmente Tiago, que é quem a Bíblia registra, e ele realmente foi um líder, um dos líderes da igreja em Jerusalém. Então agora nós vamos para o tópico segundo, que vai nos falar sobre o modo de criação de Jesus. Como foi que Jesus foi criado? Como foi a sua infância, sua adolescência, sua juventude? Qual a participação dos seus pais nessa criação? Então, no primeiro subtópico, o comentarista disse assim, Jesus, o Filho especial. Então, Jesus era especial? Claro. Por que Jesus era especial? Porque ele foi enviado por Deus. Diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho.
para nos redimir, para através dele nós pudéssemos nos tornar também filhos de Deus por adoção. Então Jesus veio num momento especial, no momento em que Deus realmente prometeu, ele chegou, gerado pelo Espírito Santo e nascido de uma família real, descendente da família real, da família de Davi. Tudo aquilo que o Senhor tinha prometido no Antigo Testamento a respeito dele vai se cumprir na vida dele. Então, ele era especial. Mas, apesar disso, os seus pais, José e Maria, eles vão ter todo o cuidado para que não fazer acepção dos filhos, para não terem predileção por um em detrimento dos outros. Então, eles guardavam no seu coração essas informações, como diz o texto de Lucas, e Maria ouvia, via aquelas coisas extraordinárias relacionadas ao nascimento de Jesus, mas ela simplesmente guardava consigo. Ela não propagava, ela não divulgava para poder ver o que era que Deus tinha realmente prometido através dele. Ela sabia que Deus tinha uma obra especial na vida dele, mas ela não confundia as coisas para que os outros filhos não se sentissem desprestigiados. Então, é isso que acontece. Nesse sentido, José e Maria, olha, diz o texto, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Então, foi muito importante a participação de José e de Maria nesse processo, porque eles tiveram cuidado com isso. Então, o comentarista prossegue e dizemos: conheceremos melhor a maneira como o nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida. Então, a partir de agora, nós vamos analisar, nós vamos conhecer, compreender as fases da vida de Jesus. Nós vamos ver a infância, subtópico 2, a infância de Jesus, depois nós vamos ver a adolescência de Jesus, e depois a juventude de Jesus. Então, tudo isso dentro do tópico 2, o modo de criação de Jesus. Muito bem. Então, como foi a infância de Jesus? Nós já vimos que o nascimento de Jesus ele foi um nascimento especial, um nascimento glorioso, porque não teve a participação da mulher e do homem, da mãe e do pai, humanos. Teve a participação da mulher, porque ela vai gerar, mas a geração desta vida, deste menino, é uma geração, é obra do Espírito Santo de Deus. Então, o nascimento de Jesus ele é especial, porque, como já disse, Lucas vai registrar que quando Jesus nasce, depois que o anjo comunica, está tudo certo, e aí, como eles moravam, Lucas registra que eles moravam em Nazaré, mas a promessa, conforme Miqueias, a promessa era que o Messias, ele nasceria em Belém, de Judá. Então vejam só, aí Lucas registra que César Augusto, ele decretou recenseamento para que todos se alistassem na sua cidade de origem, na sua cidade natal. Então olha só, Maria grávida, agora eles têm que fazer o recenseamento, fazer o censo, participar do censo. Era obrigatório. Então eles tiveram que sair de Nazaré, na Galileia, e ir para a Judéia, na cidade de Belém, a cidade de Davi, a cidade de Jessé. Então eles se dirigem para lá, e quando eles estão ali, chegam os dias do nascimento do bebê. Então Lucas conta isso para a gente aí, quando a noite em que o filho Jesus vai nascer, Lucas registra de que os pastores que estavam no campo, cuidando na vigília, reparando as suas ovelhas, ali ao redor de Belém, eles veem e recebem a visita de um anjo e fala para eles de maneira extraordinária sobre o nascimento de Jesus. Então ele
revela para eles que na cidade de Belém nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E fala de alegria, de festa, de glória, e eles então ficam entusiasmados com essa notícia e eles vão para ver o menino Jesus. E eles encontram, assim como o anjo falou, eles vão encontrar o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Por quê? Porque eles não tiveram mais estalagem, eles não encontraram mais hotéis, pensões para poder se hospedar, então eles ficaram numa estrebaria e ali Jesus nasceu. Então Lucas registra isso para a gente, essa informação importante do nascimento de Jesus. Já Mateus, ele vai falar sobre os reis magos, que depois que Jesus nasceu, os reis magos vieram do Oriente, vieram guiados por uma estrela e foram até Jerusalém procurar pelo rei dos judeus que havia nascido. Então Herodes manda os escribas procurarem na lei e verificam nas profecias e verificam que esse Messias, o Messias iria nascer em Belém da Judéia. Então eles informam os magos e dizem para eles, olha, podem ir atrás dele. Se vocês encontrarem, voltem e me avisem aqui que vocês acharam para que eu também possa adorá-lo. Na verdade, ele tinha outras intenções. Na verdade, ele queria eliminar o seu adversário. Então, Mateus registra isso, que os reis magos dão presentes lá para o menino Jesus quando encontram, e depois disso eles retornam, eles são revelados em sonho que eles não deveriam voltar por Jerusalém, não deveriam voltar para se encontrar com o rei Herodes. Então eles vão por outro caminho, eles voltam para a sua cidade. E aí o que é que acontece? É que o Senhor, em sonho, se revela a José e diz, olha, pega o menino e a tua mulher e vão para o Egito, porque Herodes vai mandar procurar pelo menino para matá-lo. Então eles vão, obedecendo à vontade de Deus, eles vão para o Egito. E o anjo mesmo diz, olha, só vocês vão voltar de lá quando eu mandar, quando eu avisar que os que perseguem o menino para matá-lo já estiverem mortos. Então eles vão para o Egito e depois retornam quando Herodes, o Grande, já está morto. Então Mateus registra essa parte que Lucas não registra no seu evangelho. Agora, a coisa interessante também é que Lucas ele vai falar desse momento especial da visita do anjo. Ele diz também que o anjo, aliás, Maria vai visitar Isabel e Zacarias. Então eles vão ali e ela vai ali, depois que ela concebe, ela tem notícia de que Isabel também está grávida na sua velhice, ela vai fazer essa visita. E lá o menino, quando ouve a saudação de Maria, ele se mexe no ventre de Isabel e ela identifica imediatamente que Maria é a mãe do Salvador, então ela fica muito feliz, canta, louva. E também Maria expressa a sua gratidão a Deus. Então é uma maravilha. Então é Lucas que registra já essa parte. E vai falar do nascimento de João Batista e vai falar do nascimento de Jesus, do nascimento abençoado de Jesus. Então, muito bem. Então, o que é que acontece depois que Jesus nasce? Primeiramente, aos 8 dias, Jesus é circuncidado e recebe o nome Jesus, como o anjo tinha dito. Lucas é que registra isso, nós vamos ver Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 2, aliás, versículo 21, diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, aos 8 dias, Jesus foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus, conforme Lucas registra. Teve outro episódio aqui. Aos 40 dias, versículo 22 diz: E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, a lei de Moisés vai falar no capítulo 12, versículo 2 a 4, e também o versículo 8 de Levítico, e vai dizer o seguinte, que a purificação, se o filho fosse homem, primeiro eram 7 dias
a mulher ficava, era considerada imunda. E depois ela tinha que ficar mais 33 dias de purificação, não podia fazer nada para poder cumprir os seus dias. Se fosse mulher, era tudo em dobro. Então, como era homem aqui, ela teve que cumprir 40 dias de purificação. Então, por isso o texto diz, Lucas 2:22, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Versículo 23 diz, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então ele foi apresentado por ser primogênito e também foi feita a oferta pela purificação, no versículo 24. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então essa oferta, um par de rolas ou 2 pombinhos, é porque era as famílias pobres que não tinham condição de levar o novilho para sacrifício. Então eles cumpriu essa oferta através de 2 pombas ou então de duas rolinhas, 2 rolas. Então isso eles cumpriram, ou seja, os pais de Jesus, obedientemente a Deus, servindo a Deus, temendo a Deus, levam Jesus para... Primeiro eles fazem a circuncisão, dão o nome de Jesus conforme o anjo falou. Depois eles vão fazer a oferta lá no templo em Jerusalém para consumar, aquela purificação por conta do nascimento daquele filho. Então eles fazem isso e é só depois disso que Mateus vai registrar que eles vão para o Egito para poder fugir da matança dos meninos, que Herodes ele autoriza a morte dos meninos tanto de Belém quanto dos seus arredores. Então muitas crianças morreram inocentes por conta dessa perseguição. Então muito bem, essa foi inicialmente os primeiros momentos da infância de Jesus. Ou seja, ele é levado ao templo para poder ser apresentado. Depois disso, nós vamos ver ainda em Lucas capítulo 2 ainda, o versículo 39 diz assim, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Como nós já vimos, Mateus diz que eles voltam para Nazaré depois que eles vêm do Egito. Lucas omite essa parte do Egito, a ida deles para o Egito. Então ele já emenda, depois da purificação, eles já voltam para Nazaré. Mas a gente tem que ler a história de Jesus combinando as informações que estão constantes nos evangelhos. Muito bem, então Jesus, ele vai crescer, diz o texto que ele está crescendo, o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus sobre ele. Muito bem, então agora subtópico 3º, adolescência de Jesus. O comentarista nos informa o seguinte, no evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos. Então é isso, o que tem sobre as informações que existem sobre a adolescência de Jesus é esse episódio narrado por Lucas quando Jesus tinha 12 anos. O texto de Lucas, na sequência do capítulo 2, versículos 41, 42 até o 52, vai falar sobre essa festa que os pais de José, assim como todo judeu, ele tinha o costume de participar das 3 festas em Jerusalém, que era a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos, instituídas lá no Antigo Testamento, essas festas. E o povo sempre participava. Só que aqui está se tratando especificamente da Páscoa. Então, a família de Jesus foi para Jerusalém para participar da festa da Páscoa, que durava 7 dias, assim como as outras, as festas de Israel. Então, 7 dias. Então, eles passaram esses 7 dias, mas durante essas festas,
iam caravanas e caravanas de todas as cidades, pessoas se dirigiam para ir para Jerusalém, então iam famílias inteiras, parentes, amigos, se dirigiam para essa festa. Então o que acontece é que eles vão em grupos e aí eles se misturam lá porque está todo mundo conhecido. O que é que acontece? Quando terminou a festa, Jesus e Maria retornam e eles pensam que Jesus está vindo no meio da caravana junto com os outros familiares e amigos. Só que já depois de um caminho de um dia, eles verificam que procuram no meio dessas famílias, não encontram, aí dizem, nós temos que voltar para Jerusalém para achar Jesus, que ele não está conosco. Então eles voltam para Jerusalém e procuram, diz o texto, que depois de 3 dias eles encontram Jesus no templo. Eles vão achar Jesus no templo. Olha só, versículo 46, a partir daí, do capítulo 2, diz assim, e aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Então vejam só, nós estamos falando de um menino de 12 anos, e que agora de repente ficou ali em Jerusalém e ele é encontrado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, a princípio, ele ouve e interroga, ele quer conversar, quer questionar, quer inquirir, né, aqueles mestres, aqueles doutores. Mas o versículo 27 diz, olha, e todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e resposta. Ou seja, eles também perguntavam para Jesus algumas coisas. E Jesus então respondia com sabedoria, com inteligência, e eles se admiravam dessas palavras. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa inteligência de Jesus, sobre o seu conhecimento e sobre a sua sabedoria. Então, quando eles encontram a mãe de Jesus, o pai, ficam tristes, porque e vão perguntar para Jesus, olha, e versículo 48, e quando o viram, maravilhavam-se. Ou seja, José e Maria, quando encontraram ele, ficaram felizes de terem visto ele. E disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E aí Jesus vai responder para eles, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então ele, já com 12 anos, a consciência sobre a sua missão está já bem formado na sua mente, na sua consciência. Ele já entende perfeitamente que ele tem uma missão para cumprir, que ele é uma pessoa enviada pelo Pai para cumprir esta missão. Então ele já começa a se interessar pelas coisas do seu Pai, pela palavra de Deus. Versículo 50 diz, eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Então, é interessante ver aqui que Lucas ele deixa escapar aqui e diz que Jesus desceu com eles e foi para Nazaré, ou seja, depois que ele cumpre aquela missão ali de estar aprendendo e ensinando a palavra de Deus, ele desce com os seus pais para Nazaré. E ele diz, e ele era-lhes sujeito, ou seja, Jesus se submetia, né, era obediente aos seus pais. Né? Ele tinha eles como as autoridades sobre a sua vida aqui na terra, mas compreendia que a autoridade divina era superior. E quando Deus, o Senhor, o mandava, o orientava para alguma coisa, ele então tinha que cumprir primeiramente a vontade do Pai que está no céu. Mas era um menino obediente aos seus pais, que amava os seus pais, que gostava dos seus pais, evidentemente. Então, esse é o fato que envolve a adolescência de Jesus. Adolescência de Jesus. Muito bem, meus amados, a juventude de Jesus também sobre a juventude de Jesus, a Bíblia, o Evangelho não registra praticamente nada.
Mas a gente pode, através dessa inferência aqui, do versículo 52 de Lucas, capítulo 2, a gente pode inferir, porque o versículo 52, e que está no nosso textuário, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, como a gente estava falando do período de adolescência de 12 anos, termina esse episódio, ele vai para Nazaré com seus pais e Lucas registra isso, ou seja, passada essa fase de adolescência, ele foi para Nazaré novamente com seus pais, ele registra que ele crescia, crescia Jesus em sabedoria, em estatura física e em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, o crescimento de Jesus pós-adolescência é um crescimento saudável, é um crescimento cheio de graça, cheio de amor, cheio de obediência, cheio de sabedoria, de conhecimento, enfim, e de graça diante de Deus e dos homens, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, essa é uma informação que mostra que ele vai crescer de maneira saudável nesse período, apesar de nós não termos informações detalhadas sobre o que aconteceu nesse período. Ou seja, depois dos 12 até os 30 anos, não há nenhum relato de nenhuma atividade, de nenhuma ação de Jesus. Agora, implicitamente, tem a informação da profissão dele. Porque Marcos 6,3, que nós já vimos ainda há pouco, ele diz, olha, ele não é ele o carpinteiro, né, o filho de José, o filho de Maria. Então, José, o pai de Jesus, a profissão dele era carpinteiro. Então ele tinha a sua marcenaria, ele tinha o seu trabalho, né, na arte da carpintaria. E Jesus, ele aprendeu com José essa profissão, este ofício. Então, por conta desse texto, a gente pode inferir com toda a clareza, com toda a certeza, que Jesus, durante esse período de 12 até os 30 anos, ele aprendeu na oficina com o seu pai, essa profissão. Então, o que o seu pai lhe ensinou, ele aprendeu. E possivelmente, como José morreu ainda jovem, não tão na idade avançada, em meia-idade, então Jesus provavelmente teve que se responsabilizar pela manutenção da sua família após a morte do seu pai. Então ele, que com a sua profissão, ele continuou trabalhando para manter a sua família, provavelmente na carpintaria. Claro, até aos 30 anos, porque quando chega na idade de 30 anos, nós vamos ver que o Senhor, o Pai Celestial, vai chamar ele e dizer, olha, meu filho, está na hora de você começar o cumprimento da sua missão, da sua tarefa para a qual você foi enviado, que é levar as boas novas, levar a mensagem da salvação às pessoas, resgatar os perdidos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão calejados, cansados, alijados da sociedade, que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, essa é a missão que ele tinha para cumprir, e aos 30 anos ele vai ter que iniciar esse ministério, então ele vai deixar a profissão de carpinteiro e vai então sair, vai ao deserto primeiramente ali, chega até a beira do Rio Jordão e vai ser batizado por João. E depois disso vai começar a selecionar os seus discípulos, vai pregar as boas novas e vai começar a formar pessoas de acordo com a sua doutrina, de acordo com o seu ensinamento, né? Então, é isso que nós temos sobre a juventude de Jesus. Muito bem. Vamos em frente, então, mas antes eu gostaria de apenas informar que essa formação de Jesus, não, mas a gente vai tratar no tópico terceiro, vai ficar melhor a gente falar dentro desse tópico, tá? Vamos prosseguir, então. Tópico terceiro, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Então aqui
baseado no nosso texto áureo, que é o versículo 52 do capítulo 2 de Lucas, que diz: "E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens." Então, esse texto ele serve para demonstrar que Jesus se desenvolveu com sabedoria, fisicamente, né, em estatura, e também crescia na graça diante de Deus e diante dos homens. Esses 3 pontos nós vamos abordar aqui nesse tópico. E o primeiro tópico trata sobre Jesus crescia em sabedoria. Diz o comentarista: Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever. Vivia uma vida simples, pois sua família era pobre. Então ele afirma que Jesus, ele teve a educação formal como todos os outros judeus. Mas tem uma passagem bíblica registrada por João no capítulo 7. João capítulo 7, João 7, versículos 10 até o 16, nós temos uma informação que ele contraria um pouquinho essa afirmação, né, do comentarista, porque ali há um testemunho seguinte, que Jesus ele tinha subido à festa dos tabernáculos. Ele estava na festa dos tabernáculos, então, diz assim o versículo 10, "Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu também ele subiu à festa, manifestamente, mas como em oculto, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam no dia da festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava." Então esse ensino de Jesus, o versículo 15 demonstra que os judeus ficaram admirados por conta do ensino de Jesus, e diz assim o texto: "E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido?" Então dá a entender que as pessoas que estavam ali conheciam ele, da sua infância, da sua adolescência, e admiravam dele ter grande conhecimento, ter grande sabedoria, não tendo aprendido. E eles falam sobre a formação formal, porque dizem: como sabe este letras, não tendo aprendido. Então essa informação dá a ideia de que Jesus possivelmente não tenha sentado no banco da escola formal, até porque como era a educação em Israel nesse tempo. A formação era primeiro os rabinos que estavam no templo, eles tinham então as suas turmas, as suas classes, eles ensinavam para essas pessoas selecionadas, ou seja, só aqueles que eram considerados pessoas desenvolvidas intelectualmente, que tinham oportunidade, às vezes, de sentar para aprender com os rabinos. Mas as sinagogas, por exemplo, o templo, a sede do templo era só na cidade de Jerusalém. Agora, em todos os povoados, em todas as cidades pequenas, existiam as sinagogas. Então, essas sinagogas elas funcionavam como sendo o centro de decisões civis, religiosas daquela localidade, e também funcionava como escola, no sentido de que ali também tinha sempre algumas pessoas que poderiam ensinar as crianças, as pessoas daquela comunidade. Então, mas esse texto aqui de João dá a entender que Jesus não teve essa oportunidade de praticar o ensino formal, né? Como este sabe letras sem as ter aprendido. Eles questionam isso, né? Mas, de qualquer forma, nós sabemos o seguinte, que estudando formalmente, tendo um professor formal ou não na sinagoga,
mas o certo é que ele aprendeu a ler e a escrever. Então eu penso que se não foi lá na sinagoga, nas sinagogas estudando com algum escriba, com algum mestre que entendia das letras, pode ser que ele tenha aprendido com seus pais, com sua mãe, por exemplo. O texto não revela se Maria ela tinha educação formal, se sabia ler e escrever, assim como José. Mas a gente entende que pode ser que Jesus tenha aprendido com seus pais a ler e a escrever, ou então, claro, com algum outro professor na sinagoga, porque não existiam escolas formais, né, nesse tempo. Então, mas Jesus aprendeu. Ele teve um conhecimento porque a gente sabe que ele lia. Lucas mesmo registra, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, ele fala, quando Lucas ele entra no templo no dia de sábado, olha só, Lucas capítulo 4, versículo 15, diz assim: ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então ele entrou na sinagoga e levantou-se para ler. E esse texto revela que lhe deram o livro, e ele, quando abriu o livro, encontrou a passagem que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então entregaram o rolo para ele, ele imediatamente abriu e leu. Por quê? Porque tinha aprendido a ler, tinha aprendido a escrever, né? No outro texto, no episódio lá da mulher adúltera, quando os sacerdotes inquirem ele a respeito da mulher adúltera, a Bíblia diz que ele, né, se abaixou, quando disseram, e tu o que dizes? Ele se abaixou e começou a escrever na areia, na terra, né? Então, ou seja, ele sabia ler, sabia escrever. Então, Jesus tinha esse conhecimento formal. Então, a gente acredita, se ele não aprendeu fora de casa, aprendeu com seus pais, porque ele realmente aprendeu. Muito bem. Então, esse era o conhecimento formal, mas o texto está falando e crescia em sabedoria. O comentarista diz, nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, na sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas. Isso era digno de uma pessoa sábia. Então, uma coisa é o conhecimento formal, que a gente adquire estudando, outra coisa é a sabedoria. A sabedoria pode até uma pessoa leiga ter, e não ter conhecimento formal porque não tenha estudado, mas a sabedoria é algo mais sublime, né, que poucas pessoas têm. Então, a Bíblia elogia a pessoa sábia, né, como uma pessoa prudente, ou seja, aquele que realmente ele tem o bom senso, ele toma decisões corretas, sábias, ele analisa as coisas corretamente segundo os princípios e valores morais, né, sólidos, e não nos impulsos, na emoção. Então essa é uma pessoa sábia. E o texto diz que Jesus crescia em sabedoria, e o comentarista diz, olha, por conta do relacionamento dele com Deus, com seu Pai, com os princípios que ele aprendia de Deus, mas creio também os princípios que ele aprendia com os seus pais naturais, né? José e Maria também ensinavam valores para ele, e, claro, proveniente da palavra de Deus, da lei de Moisés, proveniente das profecias, dos escritos, né, dos salmos. Então ele lia, ele era uma pessoa que lia muito Jesus, então ele conhecia a lei e ele estudava, tanto é que depois ele vai citar várias passagens do Antigo Testamento, porque ele estudou, porque ele leu. Mas além disso,
além do conhecimento formal, ele, quando falava, ele falava palavras de sabedoria. Então é isso que nós vemos em Lucas, e Lucas faz muito bem essa relação do conhecimento e da sabedoria de Jesus, porque ele vai dizer que é o Espírito Santo que fez tudo isso em Jesus, porque ele diz que Jesus foi batizado e o Espírito Santo entrou nele, né, ali. E depois ele diz, olha, e Jesus cheio, capítulo 4 de Lucas, e Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ele vai ser levado pelo Espírito ao deserto. Depois no versículo 14 ele diz, então pela virtude do Espírito Santo voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por toda parte, por toda a terra em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Então ele tinha uma sabedoria muito grande. E essa sabedoria, quando Jesus falava, as pessoas se admiravam muito, porque ele tinha palavras de sabedoria. Basta a gente ver alguns textos aqui, por exemplo, o versículo 22, diz assim, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Depois, versículo 31 e 32 diz assim, ó, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Versículo 36 diz, e veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo, que palavra é essa? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Então essa união perfeita entre alguém que é obediente a Deus e que recebe o Espírito Santo para guiar a sua vida. Jesus tinha a vida guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habitava em Jesus e dava-lhe autoridade e sabedoria para ele ensinar. E as pessoas se admiravam, porque os outros mestres em Israel tinham um ensino formal, formalista, seco, que não trazia inspiração. Jesus, quando ensinava, as pessoas sentiam a palavra tocar, porque ele tinha sabedoria e o Espírito era com ele. Então, muito bem, Jesus crescia em estatura, irmãos. Jesus crescia em estatura, está falando do crescimento físico de Jesus. Ele crescia, né, em estatura, ou seja, ele está desenvolvendo a sua vida, o seu porte físico, de uma forma normal, como todo judeu, como diz o texto aqui da nossa lição, né? Diz ainda que ele seria uma pessoa normal, saudável. Né? Não há informação sobre o porte físico de Jesus, mas, claro, não há também nenhum destaque, que era muito alto, muito baixo, não, ele era uma pessoa normal. Outra coisa, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. O que era crescer em graça diante de Deus? Crescer na graça, a pessoa para achar graça diante de Deus é uma pessoa que, é claro que ela se submete a Deus, que ela depende de Deus, mostra que está carente, necessitando sempre da graça de Deus. Então, Deus gosta de ver a pessoa obediente, a pessoa temente a Deus, a pessoa piedosa. Então, essas pessoas, digamos assim, Deus se agrada delas. Então, Jesus era obediente, era uma pessoa dedicada ao Senhor, se submetia ao Senhor, o seu Pai, se submetia ao Espírito Santo, orava, jejuava, era uma pessoa realmente que agradava a Deus, então ele crescia na graça de Deus. E o texto diz que também ele crescia diante dos homens. Então, só para citar, quando ele está no templo, falando, fazendo a obra de Deus lá com os doutores, na verdade ele está obedecendo à voz de Deus. Então, crescendo na graça diante de Deus. E também graça diante dos homens é porque, como ele tem um ensino, tem uma mensagem, uma palavra que realmente tem carisma, tem a unção do Espírito Santo, então as pessoas gostam de ouvir, recebem, admiram a palavra que ele ensina. Então isso é achar graça diante dos homens, ou seja, quando ele pregava, as pessoas gostavam de ouvir Jesus. Então, no subtópico 4, tem lições importantes que nós devemos observar. E ele coloca o seguinte, olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família,
podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. E aí ele destaca: os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Então, os pais precisam ter essa consciência de que o ambiente no qual o filho vai crescer, vai se desenvolver, é a responsabilidade dos pais proverem esse ambiente, um ambiente saudável, salutar, salubre, para que os filhos cresçam. Não somente um ambiente salubre físico, mas também espiritual. Né? Um ambiente onde a palavra de Deus seja pregada, seja ensinada, onde haja respeito, haja amor, haja paz, longanimidade, onde não haja briga entre os casais, entre os adultos, não haja desavença, atrito, conflitos. E aí a criança vai crescer num ambiente, então, saudável. Muito bem, meus irmãos, então os pais têm que ter essa responsabilidade de promover este ensinamento. E aí ele vai utilizar aqui o seguinte, o exemplo de Maria. Ele diz assim: outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos seus filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Então, o equilíbrio é fundamental. Então, Jesus é essa pessoa que realmente desperta admiração por todos. E fazem 2000 anos, mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui na terra entre nós. Pregou a palavra de Deus, cumpriu a sua missão, entregou a sua vida por nós. E hoje, até hoje, desperta a admiração de muita gente, porque Jesus realmente foi uma pessoa exemplar, como filho de José e Maria, com os seus irmãos. Então ele cresceu obedecendo seus pais terrenos, mas também obedecendo ao seu Pai celestial, fazendo a sua vontade. Então é um exemplo para ser inspirado, para ser imitado. Jesus cresceu e se desenvolveu no conhecimento, na sabedoria, na graça de Deus. E assim também nós, os filhos hoje, devem também ser obedientes a seus pais, devem crescer na fé, devem crescer na graça e valorizar os princípios morais que Jesus ensinou. Então, meus irmãos, essa lição realmente é uma lição abençoada, que nós possamos aprender. Tem muita coisa, claro, que a gente às vezes quer prosseguir, mas o tempo, a gente tem que limitar o tempo, porque senão a gente avança e fica muito grande o nosso vídeo. Mas nós temos que aprender e tirar de Jesus, do Evangelho, da história de Jesus, as lições tão importantes para a nossa vida. E por causa dele que nós temos a nossa salvação. Que Deus em Cristo vos abençoe, vos guarde e lhes proteja sempre. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.